Senhor nosso Deus, nós estamos aqui para estudar, Senhor, a sua palavra. Perdoa nossos pecados, nossas faltas, por Jesus, seu Filho. Nos lava, Senhor, com o sangue de Cristo. E pedimos a sua bênção, que o seu Espírito Santo possa nos dirigir para nós tratarmos deste assunto tão precioso, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, nos encha com a sua verdade, nos edifique, nos fortaleça. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor. Amém. E amém. Amém, irmãos. Nós vamos começar com, mais uma vez, com Romanos, capítulo 3. Versículo 23, diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós estamos aqui para continuar a estudar o capítulo sobre Cristo mediador. Nós vimos a semana passada, sobre que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mediador do pacto da graça, primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, que ele possui duas naturezas unidas numa pessoa, sem conversão, sem composição e sem confusão, sem conversão, uma não se transforma na outra, sem composição, uma natureza com duas partes, não é isso também, e sem confusão, sem mistura das naturezas, mas uma pessoa com duas naturezas. Esse é o sentido que a ortodoxia tem ensinado, e segundo as Escrituras. E terceiro parágrafo, nós vimos que ele é o mediador nomeado pelo Pai, e plenamente qualificado para seu ofício. E vimos que o mediador, em seu estado de humilhação, ele foi feito sujeito à lei, cumpriu perfeitamente, suportou o castigo que era devido, recebido e sofrido. Ele foi feito maldição por nossa causa, mas subiu ao céu. Vemos que ele foi humilhado até a cruz, foi sepultado. No terceiro dia ressuscitou entre os mortos, com o mesmo corpo no qual sofreu, com o qual também ele subiu ao céu, e lá está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar os homens e os anjos. Então nós vemos aí a mediação do nosso Senhor, em seu estado, que ele se entregou voluntariamente, se humilhou, foi exaltado, em breve voltará. E ficamos no quinto parágrafo, que fala sobre que a obra de Cristo alcançou os eleitos, para os eleitos, melhor dizendo, a reconciliação e a herança. Então o quinto parágrafo diz assim: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, que ele, pelo Espírito Santo, uma vez ofereceu a Deus, satisfez plenamente a justiça de Deus e obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus para todos quantos foram dados a ele pelo Pai. Então, nós vimos essas verdades até aqui sobre o Senhor Jesus como mediador. Hoje nós vamos continuar então com os 5 parágrafos seguintes, se Deus quiser, encerrando esse capítulo sobre Cristo mediador. Importante nós falarmos aqui, que, como diz Paulo aqui,
todos pecaram, no versículo 23, destituídos estão da glória de Deus. Nós vimos a gravidade do pecado, né? Que só Deus poderia nos justificar e nos salvar, e Ele faz isso, como Paulo diz aqui, em Cristo Jesus. Então nós estamos estudando, irmãos, como esse mediador que se tornou Deus homem, porque tinha que ser Deus para nos salvar, mas tinha que ser homem também, para nos representar diante de Deus, e como ele foi cheio de toda graça, recebeu o Espírito Santo sem medida, como nós temos visto, e que ele realmente fez isso voluntariamente por nós. Então tudo isso nós temos visto aqui, e que ele veio cumprir, vocês lembram muito bem, né? Tem aquela coisa dos 3 pactos, né? O pacto da redenção, que foi feito entre o Pai e o Filho na eternidade, e que sobre o qual está assentado o pacto da graça, que Cristo é o mediador, né? E teve que ter o pacto da graça porque o pacto das obras foi quebrado, né? Então nós temos estudado tudo isso. Então Cristo, essa doutrina aqui de Cristo está inserida nessas verdades, irmãos. E agora nós vamos então olhar o 6º parágrafo, que continua exatamente apresentando essa bendita pessoa e a sua obra, né? Vamos ler então, peço para vocês acompanharem comigo no 6º parágrafo, que diz assim: embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas sucessivamente, desde o princípio do mundo, nas e através das promessas, tipos e sacrifícios em que Cristo foi revelado e que o apontavam como a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, esse Cristo, que Deus homem, capacitado, então, com todas as virtudes, com o Espírito sem medida, com todas as virtudes, e enviado pelo Pai, e voluntariamente se apresentando como nosso mediador, cumprindo o pacto da graça, esse Cristo Jesus, ele salva não somente aqueles que vêm depois, né, dele ter vindo, mas também os anteriores. Então, a grande questão, né, as pessoas que nasceram antes também, que eram eleitas, né, a grande questão que ele vai apresentar aqui é de que forma as pessoas são salvas lá no Antigo Testamento e de que forma as pessoas são salvas aqui no Novo Testamento. Há uma diferença entre aqueles que vieram antes, como nós temos visto aqui, né? Vocês devem estar lembrados também, que o pacto da graça, ele vai se concretizar de fato no Senhor Jesus Cristo. E aquelas alianças antigas com Noé, mas principalmente ali, né, com Abraão, com Moisés e Davi, essas alianças elas vão revelar esse pacto, vão prometer esse pacto. Mas o pacto ele vai se concretizar de fato com Jesus, que é o mediador do pacto. Então, quando ele vem, isso tudo lá do Antigo Testamento, existe uma relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Então, qual é a relação? Promessa, cumprimento. O Antigo Testamento é promessa, o Novo Testamento é o cumprimento. Então, Cristo ele vem cumprir aquilo que vem sendo prometido naquelas alianças antigas, no Antigo Testamento. Desde a primeira pregação, na verdade, que foi feita pelo próprio Deus. Eu tenho falado aqui inúmeras vezes, né? Gênesis 3,15. Então, quando Deus ele fala ali para a serpente uma maldição, na verdade, para o homem é uma boa notícia, porque ele vai vencer a serpente, virá a semente da mulher que vai vencer a serpente. Então, ali, Deus estava fazendo o quê, irmão? Estava amaldiçoando a serpente, mas ele estava prometendo também. Prometendo o Salvador. Então, esse é o sentido, promessa, cumprimento, né? Então, se nós entendermos isso, nós vamos compreender que as pessoas do Antigo Testamento não foram salvas, irmãos, de uma maneira diferente que nós somos salvos hoje. Elas não estavam ali numa situação
vamos dizer assim, em que havia um outro meio de salvação. Não, também elas foram salvas por Jesus. Porém, tinha realmente esse fato, que a redenção só iria se cumprir verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Então, isso estava no futuro para eles, né? No futuro. Então, no parágrafo 6, seção 6, eu vou ler de novo, eu vou explicar agora. Diz assim: embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois da sua encarnação, né? Então, veja só como é uma verdade. O preço da redenção foi pago verdadeiramente quando Jesus ele se encarnou, ele se revestiu de humanidade, né? E ele então fez toda aquela obra por nós, viveu uma vida santa, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, tudo aquilo que ele fez, irmão, subiu ao Pai, era promessa ainda. Então, de fato, como diz a confissão aqui claramente, o preço da redenção foi pago, meus irmãos, somente quando Jesus veio se encarnar. Contudo, esse contudo aqui é importante, né? Contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas, sucessivamente, desde o princípio do mundo. Sim, então, as virtudes e os benefícios dela, ou seja, da redenção, né, foram comunicados aos eleitos de todas as épocas, sucessivamente, desde o princípio do mundo. Então, desde Adão, que foi o que, né, junto com a Eva, ouviu aquela primeira pregação de Deus, lá no Jardim do Éden, até, seguindo aí toda a lista, vamos dizer assim, dos eleitos do Antigo Testamento, nas épocas sucessivas, todos eles receberam essas virtudes. Foi comunicado a eles as virtudes da redenção em todas as épocas sucessivamente, desde o princípio do mundo. Como? Nas e através das promessas, tipos e sacrifícios em que Cristo foi revelado. Então, veja só, como foi comunicado a eles essa promessa, esses benefícios, essas virtudes da redenção? Nas promessas. Então, Deus vem prometendo desde Gênesis 3,15 que Ele vai trazer esse Redentor. Então, os eleitos ouviam isso e criam nessa vinda do Redentor, e dessa forma as virtudes da redenção iam sendo transmitidas a eles através dessas promessas que o Senhor Deus ia fazendo ao longo de todo o Antigo Testamento, né? Mas também pelos tipos e sacrifícios em que Cristo foi revelado. Tipos e sacrifícios, né? Então, o que são os tipos? Eu acho que eu já expliquei semana passada ou retrasada. Tipos são eventos, pessoas, né? Objetos até mesmo, né? Que vão apontar para as realidades espirituais que o Antigo Testamento, aliás, que o Novo Testamento vai cumprir, vai mostrar. Então, esses tipos são promessas também. Eles apontam, eles, vamos dizer assim, eles significam, né, ou simbolizam, podemos também dizer assim, aquilo que vai acontecer e vai se cumprir, verdades espirituais que vão se cumprir no Novo Testamento, que vão se manifestar claramente no Novo Testamento. Então, por exemplo, José é um tipo de Cristo, né? A libertação do Egito é um tipo da libertação de Cristo. O templo e os sacrifícios que ali aconteciam, todos aqueles eventos e aqueles objetos que estavam ali, a Arca da Aliança, tudo aquilo apontava para Cristo, né, para a verdade de Cristo, que seria o sacerdote por excelência, né? E diz aqui então a confissão, vou ler de novo aqui: nasce através das promessas. Então veja, através de tudo isso, as virtudes da redenção foram comunicadas aos eleitos no Antigo Testamento, promessas, tipos e sacrifícios em que Cristo foi revelado. Veja, Cristo era revelado ali.
em tudo aquilo. Então, quando um israelita trazia um animal, tinha festa, por exemplo, do dia da expiação, né? Então, em que o animal era morto pelos pecados do povo. E todos aqueles sacrifícios, tudo aquilo ali, irmãos, apontava para Jesus, revelava Jesus, que seria, lembra que João Batista disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqueles cordeiros, aqueles animais mortos, tipificavam Cristo. Aqueles sacrifícios tipificavam Cristo, apontavam para Cristo. Então, os sacrifícios em si mesmo, né? Ele não, como Hebreus vai dizer, sangue de animais não pode purificar nossos pecados, mas ali apontava para o sangue de Jesus. E que o estavam, como diz aqui, né? Tipo de sacrifício em que Cristo foi revelado, e que o apontavam como a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, essa parte aqui, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Onde é que está? Gênesis 3:15. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns versículos. Né? Hebreus 4:2. Vamos olhar aí. Hebreus 4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então veja, as boas novas foram pregadas a eles, como a nós. De que forma? Aí está falando aqui daquele povo do Antigo Testamento. De que forma? Através de tudo isso, das promessas, dos tipos e dos sacrifícios. Apocalipse 3:8 nos diz assim. Apocalipse 3:8 nos diz assim. 13, né? 13:8. Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, está aqui. Porque isso já era o decreto de Deus, né? Então, para Deus, na verdade, no seu decreto, na sua determinação, Cristo já foi morto desde a fundação do mundo. Né? Desde a fundação do mundo. Tem outro texto aqui, vamos dar uma olhadinha aqui ainda, irmãos, mais um aqui, em 1 Pedro 1:10. 1 Pedro 1:10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando em que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então está aqui, né? Tudo o Espírito Santo foi revelando aqueles profetas antigos, irmãos. E, finalmente, o último texto aqui, dessa parte, Hebreus 13... Aliás, nós já lemos. Não. Já lemos, né? O 13:8. Te deu Apocalipse. Foi Apocalipse, está certo. Agora Hebreus, né? Hebreus 13:8. Isso mesmo. Ficou tão juntinho aqui, irmãos, que confundi. Hebreus 13:8. Que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, irmãos, esse que foi morto desde a fundação do mundo, esse que já estava, enfim, no decreto eterno do Senhor, como foi que foram salvos? Como foram salvos?
os antigos, desde Adão até Cristo vir, todos eleitos, né? Por meio das virtudes comunicadas dessa redenção, por meio das promessas, tipos e sacrifícios em que Cristo foi revelado, né? E que eu apresentava como, desde a primeira pregação feita pelo próprio Deus, ele já era uma promessa, em Gênesis 3,15, tá? Vamos dar então o tema dessa parte, se vocês quiserem anotar. A salvação dos antigos também foi em Cristo. A salvação dos antigos também foi em Cristo. Acho que resume, né, a ideia central aqui deste parágrafo. Muito importante nós observarmos isso, porque não há outro meio de salvação, é só os Cristo mesmo, só Jesus, né? Pastor? Diga. E antes Jesus, que aqui diz que, embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois de sua encarnação. Isso seria depois que ele ressuscitou ou depois que ele nasceu? Ah, tá. Toda a obra, na verdade, né? Quando ele se encarna, ele já está começando a pagar pela nossa redenção, porque existe a vida dele já tem valor, porque ele vive uma vida santa, né? E a morte dele morreu, não pelos pecados dele, mas pelo nosso pecado. E a ressurreição é uma confirmação, né? É Deus dizendo assim, eu aceito o sacrifício do Filho, né? Então, na verdade, desde que ele nasceu, Fernando, ele já começa a nos redimir. A redenção, a vida de Cristo toda para nós é a redenção. Só que a morte, né? Ele tem que morrer, porque tem que pagar pelos nossos pecados, né? Deu para entender? E durante o período de vida dele, eles tinham os sacrifícios assim que eles faziam antes? Sim. Tinha os carneiros, tinha no templo, né? E continuava tipificando, né? Continuava mostrando ele. Só que o povo não reconheceu, né? É interessante isso, porque as pessoas ali, elas não entenderam que ele estava simbolizando aquilo, né? Depois Hebreus vai ser escrito, por quê? Porque até os cristãos hebreus, né? Eles tinham crido em Jesus, mas eles estavam... Por que a carta aos Hebreus é escrita? Porque eles estavam sendo tentados a voltar aos sacrifícios. E aí o argumento todo de Hebreus é: vocês não podem voltar ao que é menor, que estava simbolizando aquele que é realmente... Por isso que ele começa a carta, né? Tendo Deus falado pelos profetas de várias maneiras, nos últimos dias nos falou pelo Filho. O que é que ele quer dizer? Que o Filho é a maior revelação. Então o argumento de Hebreus é: vocês não podem voltar àquilo que é uma revelação menor, deixando a revelação maior, que é o próprio Filho. E vocês não podem voltar ao sistema de sacrifícios, deixando aquele que era simbolizado no sacrifício. Não tem sentido, né? Mas essa era a tentação deles lá. Entendeu? Tá? Mais alguma pergunta? Vamos para o 7º, então. Diz assim: Cristo, na obra da mediação, age de acordo com ambas as naturezas, cada uma delas atuando como lhe é próprio. Mesmo assim, em razão da unidade da pessoa, aquilo que é próprio de uma natureza, às vezes na Escritura é atribuído à pessoa de Cristo, denominada pela outra natureza, né? Então é claro, irmãos, que Cristo, isso é um mistério para nós, né? Mas nós temos já... É um mistério porque não existe, fora Cristo não existe ninguém assim, né? Só Ele mesmo. Então, Ele é uma pessoa com duas naturezas. Então, toda aquela obra dele, como diz aqui a confissão, eu vou ler e vou explicar, né? Cristo, na obra da mediação, age de acordo com ambas as naturezas, cada uma delas atuando como lhe é próprio. Então, ele estava ali atuando como Deus e como homem também, né? Então, as duas naturezas que ele tem. Então, cada uma delas atuando como lhe é próprio. Mesmo assim, em razão da unidade da pessoa, aquilo que é próprio de uma natureza, às vezes, na Escritura,
é atribuída à pessoa de Cristo denominada pela outra natureza. Então, pelo fato de que Jesus é uma pessoa só, às vezes o que é próprio de uma natureza é atribuída a outra, né? É atribuída, na verdade, à pessoa, não é nem a outra, né? Mas a pessoa de Cristo denominada pela outra natureza. Então, porque é uma pessoa só, né? Então, ele dá aqui 2 exemplos de João 3,13. Aí eu convido vocês para lerem, né? É bom nós lermos. João 3,13. Que diz assim, João 3,13: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, veja só, né? As 2 naturezas estão aqui. Veja, Jesus está falando com Nicodemos, né? Nicodemos. É o capítulo 3, né? Que ele conversa com Nicodemos. E ele está ali com Nicodemos, na terra, conversando, naquele local ali. Mas ele diz que ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então ele diz assim, naquele momento em que o Nicodemos está falando com Nicodemos, ele está no céu. Como é que ele está no céu? Se ele está na terra. É porque ele é Deus. E Deus está em todo o lugar. Deus é onipresente. Então ele está no céu também. Naquele momento ele estava no céu. Como ele está no céu agora, mas ele está aqui também, porque ele é Deus, né? Porém, irmãos, ele fala o Filho do Homem que está no céu. Então, homem, né? Que está no céu. Por que ele fala Filho do Homem que está no céu? Em razão da unidade da pessoa, né? Então, de fato, a natureza humana de Jesus está no local de cada vez. Não pode estar como é a nossa, né? Então, como homem, Jesus tem as mesmas limitações como nós. Todavia, em razão, como diz a confissão aqui, de que ele é uma pessoa só, às vezes a Escritura coloca o que é próprio de uma natureza, atribui à pessoa de Jesus, né? Denominada pela outra natureza, né? Então, aqui está. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Agora, ao inverso disso, alguma coisa que é própria da natureza humana, mas que em razão da pessoa de Jesus é atribuído, é denominada pela outra natureza. Está, pela natureza divina agora, está em Atos 20 e 28. Vamos ver então. Atos 20, 28. Atos 20 e 28. Diz assim a palavra do Senhor. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que lhes resgatou com seu próprio sangue. Então, Deus não tem sangue, né? Deus é Espírito. Nós temos visto desde o primeiro capítulo, quando falamos sobre Deus. Deus é o Espírito puro, não tem corpo nem paixões, né? Então ele não está limitado, ele não tem sangue, ele não tem tecido, ele não tem carne, né? Então, que são limitações humanas, na verdade. Não tem sangue. Mas aqui diz, né? Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus, o próprio Deus resgatou com seu próprio sangue. Por quê? Ainda que Deus não tenha sangue, mas a pessoa de Jesus, o Deus homem, aí acontece de novo isso aqui. Aquilo que é próprio de uma natureza, ou seja, humana, é atribuída à pessoa de Cristo, denominada pela outra natureza, divina. Então, apesar de que Deus não tem sangue, mas isso é atribuído à pessoa do Deus homem, denominada pela outra natureza, né? Tá? Então, vamos colocar o tema aí.
a pessoa e natureza de Cristo na obra da redenção. A pessoa e naturezas, tá? No plural, né? A pessoa e naturezas de Cristo na obra da redenção. Nós temos visto, né, irmãos, que já estudamos isso, inclusive no Catecismo Ortodoxo, né? Então, vou repetir aqui, né? A pessoa e natureza de Cristo na obra da redenção. Nós temos visto que ele tinha que ser Deus, porque só Deus para resolver o nosso problema, né? Mas ele tinha que ser homem também, porque é homem que tem que morrer pelos homens. Então, naquela pessoa bendita se une essas duas naturezas, né? Então, cada uma, como diz a confissão aqui, age de acordo, na obra da mediação, ele age de acordo com ambas as naturezas, cada uma delas atuando como dia próprio. Mas devido à unidade da pessoa, vai acontecer então isso que nós vimos aqui. 8º parágrafo. Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quantos ele a obteve, fazendo intercessão por eles, unindo-os a si mesmo por seu Espírito, revelando-lhes na e pela sua palavra o mistério da salvação, persuadindo-os a crer e a obedecer, governando seus corações pelo Espírito por sua palavra, e vencendo todos os inimigos deles por sua onipotência e sabedoria, de maneira e pelos meios mais conformes à sua admirável e inescrutável dispensação. E tudo isso por livre e absoluta graça, sem pré-condição de neles ter sido visto de antemão uma busca pela redenção. Então, esse Cristo, que é o mediador, também vai aplicar esta mediação nos eleitos, né? Eu já tenho feito aqui a exposição, irmãos, do Evangelho de João, uma coisa que nós temos estudado já, né, que Jesus tem prometido o Espírito Santo. Eu já, numa das exposições, eu procurei explicar que, na verdade, Jesus está agindo pelo Espírito Santo. Então, é Ele que está aplicando. Nós sabemos que o Pai amou, enviou o Filho veio, redimiu na cruz do Calvário, e o Espírito Santo aplica. Então, na economia da Trindade, vamos dizer assim, na organização da Trindade para a nossa salvação, então, o Pai envia, o Filho morre e o Espírito Santo aplica. Porém, irmãos, no certo sentido, na verdade, é Jesus que está aplicando essa salvação, porque o Espírito é dele, né? O Espírito Santo ele foi enviado. Então, o que a confissão está dizendo aqui é isso. Ele aplica e comunica eficazmente essa redenção eterna para todos quanto ele obteve, fazendo intercessão por eles. O grande texto para isso, né? Nós vamos ler aqui apenas os textos de João, que eu acho importante nós lermos. Vamos ver aí, por favor. João 6,37. João 6,37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, ele não vai lançar nenhum fora. Lá no capítulo 10, versículo 15, diz assim, um detalhe aqui, né, irmãos? Todo que o Pai me dá, o Evangelho de João vai ser muito forte essa ideia, que o Pai deu os eleitos para o Filho, né? Ele veio salvar aqueles que o Pai deu para ele. Agora, capítulo 10, versículo 15. Foi aqui? Capítulo 10, versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho, isso aqui é muito lindo, né? Diz assim, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e verão um rebanho e um pastor. Outras ovelhas que não são desse aprisco, são os gentios, ele ia buscar ainda.
Então ele diz: a mim convém agregar estas, elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Então ele é o pastor que vai chamando as ovelhas. Lembra que ele vai dizer, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então é ele que chama. É ele que vai aplicando a redenção nos que o Pai deu para ele, que são os eleitos. Agora 17:9. Esse também é muito precioso, esse versículo. João 17, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só como ele fala agora da sua intercessão, né? Que ele intercede por eles. Diz assim, João 17:9. E eu rogo, diz assim a palavra, e eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Então ele aplica, ele faz a intercessão por eles, revela-se na e pela sua palavra. Olha só, unidos a si por seu Espírito, né, diz a confissão. Revela, então, através do Espírito Santo ele vai agindo, unindo os eleitos a si, revelando-lhes na e pela palavra o mistério da salvação, persuadindo a crer e a obedecer. Nós estamos aí no 17 ainda. Bora aproveitar para ler o versículo 6, irmãos, que diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, tu nos destes e guardaram a tua palavra. Então eu manifestei, né? Então ele vai pela palavra, Jesus vai por sua palavra, na e pela sua palavra, né? Então nas Escrituras e por elas, o mistério da salvação vai sendo revelado, persuadindo-os a crer e a obedecer. Ele vai fazendo essa obra por seu Espírito Santo e levando-os a obedecer, governando os seus corações pelo Espírito. Vamos aproveitar também aqui, ler também Romanos 8:9. Romanos 8:9. Aí sempre aquilo que eu peço, irmãos, que eu não consegui ler, vocês leem depois, tá? Romanos 8:9. Diz assim a palavra: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então ele vai governando seus corações pelo seu Espírito, é o Espírito de Cristo também, né? Por sua palavra, vencendo todos os inimigos deles, por sua onipotência e sabedoria. Não importa, temos muitos inimigos, irmãos, a carne, o mundo e o diabo, mas ele vai vencendo por sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conforme a sua admirável e inescrutável dispensação. Isso aí dentro da providência, né? Então, claro que um se converte na infância, muitas vezes, chega nele o Evangelho, e ele vai ouvir desde pequenininho, ele crê ainda na infância, já entende, né, a palavra. Outros na adolescência, outros na juventude, outros na meia-idade, e outros já na velhice, e outros até no leito de morte. Mas em tudo isso, né, então, por exemplo, a pessoa, vamos pensar assim, né, pessoa convertida na sua infância e adolescência, porque ela teve a oportunidade de ouvir o Evangelho pelos seus pais, então Deus na providência, Jesus na sua providência, operou isso, e aí ela ouviu, né? E outro não ouviu, às vezes passou a vida inteira sem ouvir falar de Jesus, foi ouvir por uma pregação que de repente ele foi numa igreja e ele ouviu o pastor pregando. Aquilo foi a providência. Jesus estava ali conduzindo aquela ovelha daquela maneira, como lhe aprouve, né? E às vezes a pessoa está no leito de morte, às vezes vai morrer, e aí alguém, o Senhor Jesus providencia alguém para ir até ele e levar o Evangelho a ele, pregar o Evangelho a ele, ali no leito de morte. Então o Espírito Santo abre o coração dele e ele é convertido. Então isso de acordo realmente com a providência, meus irmãos, do Senhor, né? Então, meus irmãos, é isso, quer dizer, de acordo com realmente a
Sim, um detalhe importantíssimo, né? E tudo isso por livre e absoluta graça, sem a pré-condição de neles ter sido visto de antemão uma busca pela redenção. Então não tem. Ele fez isso porque aquele ali estava buscando Jesus. Não, é Jesus que busca primeiro. É Jesus que vai primeiro até a pessoa, né? Eu gosto muito daquele exemplo de João 4, né? A mulher samaritana. A mulher samaritana foi lá buscar água no poço, aí Jesus começa a falar com ela resiste ainda, mas aí Jesus vai e conversa com ela até que ela crê, né? Então é sempre assim, é Jesus que começa, não é o homem não, né? Então como ele é bondoso, tudo isso é motivo de gratidão, porque ele não precisa de nada, né? Mas ele é bom, ele veio salvar os seus eleitos. Vamos ler aqui 2 versos, irmãos, aí nós passamos para o outro parágrafo. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Diz assim a Escritura: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então ele vai vencendo os inimigos. E, meus irmãos, para nós encerrarmos aqui essa parte, Efésios 1:8. Efésios 1:8. Esse é um grande texto, né? Bom nós lermos. Efésios 1:8. Efésios 1:8. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 1:8. Leu 7:8. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez a mudar para conosco em toda sabedoria e prudência, né? Tem um texto aqui, até anotei, irmãos, que eu acho bom a gente ler aqui. Deixa eu ver aqui, João 8:28. Vamos dar uma olhadinha aí. João 8:28. João 8:28. E disse-lhe Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como o Pai me ensinou, né? Então ele traz sempre a palavra do Pai. Então, meus irmãos, tudo é graça, tudo é misericórdia, e é Jesus quem nos traz. Vou dar aqui o tema para você, tá? Cristo aplica a redenção aos eleitos. Esse é o tema desse 8º parágrafo. Cristo aplica a redenção aos eleitos. Cristo aplica a redenção aos eleitos. Nona seção aí da confissão, irmãos. Diz assim: este ofício de mediador entre Deus e os homens cabe exclusivamente a Cristo, que é profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. E isto não pode ser no todo ou em qualquer parte transferido de Cristo para qualquer outro. Bora ler o texto, irmãos. 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5. Diz assim a Sagrada Escritura: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, é isso aqui que a confissão está dizendo. O ofício de mediador entre Deus e os homens cabe exclusivamente a Cristo, que é o profeta, sacerdote e rei.
da igreja de Deus. É ele só que é o profeta, ele é só que é o sacerdote, ele só que é o rei da igreja. E ele cumpre, né? Nós já estudamos aqui que desse ofício ele cumpre esses 3 papéis, né? De profeta, de sacerdote, de rei, nesse ofício de mediador. E só ele faz isso. Só ele traz a palavra para nós, ele é a palavra. Só ele é o nosso sacerdote, porque ele morre por nós na cruz, não é outro. Ele se sacrifica por nós. E só ele nos governa, nos liberta dos nossos inimigos, né? Então, não pode ser no todo ou em qualquer parte transferido de Cristo para qualquer outro. Ou seja, eu não posso transferir essa mediação para outro, no total. Vamos dizer, não é Cristo, é outro. Não, é Cristo somente. E nem mesmo em parte, ou seja, dizer assim, olha, Jesus faz uma parte, mas o outro faz outra parte. Como muitas vezes se faz com Maria, né? Então Maria, ela se atribui a ela, em muitos sentidos, né? Uma parte da mediação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Então aí ficaria Maria, né? Não, Maria foi uma mulher muito importante na Bíblia, como outras tantas mulheres e homens que Deus usou. Importantíssimo mesmo, nós devemos valorizar o exemplo dela, seguir o seu exemplo, inclusive, de piedade, de uma mulher de Deus. Mas ela não é mediadora, né? Nem João, nem Pedro, não, nenhum deles. Todos eles são homens como nós que foram salvos em Cristo. E só o Senhor Jesus Cristo é que realmente é o mediador, né? Então é isso, meus irmãos. E o último parágrafo. Eu dei para vocês o tema? Ainda não, né? Então o tema é assim: a exclusividade de Cristo como o mediador. A exclusividade de Cristo como o mediador. A exclusividade de Cristo como o mediador. 10º parágrafo. Diz a nossa confissão: este número e ordem de ofícios são necessários. Precisamos desse ofício profético por causa de nossa ignorância, por causa da nossa alienação de Deus e da imperfeição de nossos melhores serviços. Nós necessitamos desse ofício sacerdotal para nos reconciliar e apresentar aceitáveis a Deus. E no que diz respeito à nossa aversão e incapacidade absoluta de converter-nos a Deus para o nosso resgate e segurança contra os nossos adversários espirituais, precisamos do seu ofício real para nos convencer, subjugar, atrair, sustentar, libertar e preservar para o seu reino celestial. Então, irmãos, são as 3 partes do ofício de Cristo, né? Do ofício de mediador. Ele é nosso profeta, nosso sacerdote, nosso rei. Nós precisamos, todos esses ofícios são necessários para a nossa salvação. Nós precisamos do profeta porque nós somos ignorantes. Da Bíblia ele é chamado de o verbo de Deus, a palavra de Deus, a luz do mundo, né? Aquele que, como diz Hebreus, Deus nos falou por ele. Ele diz, eu trouxe a palavra do Pai. Então ele é o profeta que nos ilumina, que tira a nossa ignorância, né? Ele é também o nosso sacerdote, porque nós precisamos dele como sacerdote por causa da nossa alienação de Deus. Nós nos afastamos de Deus, nós perdemos contato, desconhecemos a Deus, nos afastamos totalmente dele. Somos imperfeitos, nos nossos melhores serviços são trapos imundos, como diz o profeta, né? Nós necessitamos desse ofício sacerdotal para nos reconciliar e nos apresentar aceitáveis a Deus. Ele faz isso oferecendo não um animal, mas o seu próprio sangue, sua própria vida, que ele morre na cruz pelos nossos pecados. Então ele é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote. E devido, irmãos, à nossa aversão e incapacidade absoluta de converter-nos a Deus, nós somos nossos inimigos. Nós somos nossos inimigos. A nossa carne, nossa natureza pecaminosa, nosso coração endurecido é o nosso inimigo, mas Jesus vence. Jesus, ele como rei, o que um rei faz? O rei faz 2 coisas, né, no Antigo Testamento. Ele protege o seu povo e guia o seu povo, né? Ele guia nas guerras, lidera, luta pelo seu povo e os protege, né? Então é isso que Jesus Cristo faz. Ele nos
nos converte a Deus, Ele nos liberta de nós mesmos, Ele vence o nosso próprio coração. Para o nosso resgate e segurança contra os adversários espirituais, precisamos do seu ofício real. Imagine vocês, irmãos, a Bíblia fala que essa nossa caminhada é uma peregrinação. Eu digo assim para vocês, quanto mais anos passa, mais eu me convenço dessa realidade. Como, irmãos, é só a graça de Deus. Então, quando nós olhamos para a nossa própria vida, e quando nós olhamos para a vida dos nossos semelhantes, para o que acontece em nossa volta, nós observamos só Deus, irmãos, só Deus. Quando uma pessoa, ela vem para Cristo, ela crê, ela se arrepende, ela caminha com Jesus, é Jesus que está operando, que está liderando, que está guerreando por ela, que está conduzindo-a contra os adversários espirituais, convencendo, alguns verbos aqui, né? Convencendo, subjugar, atrair, sustentar, libertar e preservar para o seu reino celestial. Ele nos convence, Ele nos subjuga, Ele nos atrai, Ele nos sustenta, Ele nos liberta, Ele nos preserva para o seu reino celestial. É Cristo. Então, nós vamos chegar lá no céu, porque Jesus é o nosso Rei. E Ele está lutando contra... Imagine que nós temos um diabo muito astuto contra quem lutar. Se não fosse Jesus, irmão, o diabo nos enganava facilmente. Ele é muito astuto, muito astuto. E nós temos a nossa natureza pecaminosa ainda, que temos que mortificar todos os dias. Nós temos um mundo que é cheio de atrações e cheio de seduções. Então, irmãos, é Jesus quem vai nos conduzindo até o final. Então nós precisamos realmente deste Rei, né? Vamos ler alguns textos então para nós encerrarmos a aula de hoje, né? João 1,18. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Está aqui, o profeta Jesus. Colossenses 1,21. Colossenses 1,21. Colossenses 1,21. A vós também, que noutro tempo os eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpados. Então o Senhor Jesus nos reconciliou com o Pai pela sua morte. E João 16, 8. João 16, 8. João 16, 8. Diz as Escrituras que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então ele que convence, o Espírito Santo, né? Mas Jesus pelo seu Espírito Santo, como temos estudado já. E vamos ler aqui o Lucas, capítulo 1, versículos 74 e 75. Lucas, capítulo 1, versículos 74 e 75. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, versos 74 e 75. De conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E para encerrarmos, meus irmãos, hoje, tendo nos liberta dos nossos inimigos, vamos ler também Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3.
Salmo 110, versículo 3. Diz a palavra do Senhor: o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade. Desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Teu povo será voluntário no dia do teu poder. Então é Ele que opera tudo isso, subjugando o nosso coração, nos tornando voluntários, né? Pelo seu Espírito Santo. Então o tema, meus irmãos, se vocês quiserem colocar, os ofícios, vou colocar assim, os 3 ofícios são necessários, os 3 ofícios de Cristo são necessários na sua mediação. Os 3 ofícios de Cristo são necessários em sua mediação, né? Os 3 ofícios de Cristo são necessários em sua mediação. É isso, meus irmãos. Os 3 ofícios de Cristo são necessários na sua mediação. Então, o que é que nós vimos hoje? Nesse estudo, concluindo aqui esse parágrafo sobre Cristo mediador, nós vimos que Cristo, a salvação é aplicada, os salvos do Antigo Testamento, os eleitos são salvos nele, porque essa aplicação, essa virtude da redenção chega a eles pelos tipos, promessas, tipos e sacrifícios, onde Cristo é revelado. Vimos que as 2 naturezas, elas agem, Jesus age nessa mediação de acordo com as 2 naturezas. Todavia, devido à unidade da pessoa, aquilo que é próprio de uma natureza na Escritura é atribuído à pessoa de Cristo, denominada por outra natureza. Vimos que Cristo aplica a redenção infalivelmente àqueles que o Pai deu a Ele, isso independente deles, mas é Ele quem busca esses eleitos. Vimos que somente Jesus salva, é o mediador, é exclusivo a Ele o papel de mediação. E vimos que os 3 ofícios dele, de profeta, sacerdote e rei, são necessários para a nossa salvação, na mediação que ele opera. Então, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar o capítulo sobre o livre-arbítrio, que eu também pretendo dar numa aula só. São 5 parágrafos, e nós vamos, se Deus quiser, na próxima aula estudar sobre este tema tão importante também do livre-arbítrio. Bom, meus irmãos, alguma pergunta? Não. Tranquilo? Vamos orar então, pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, muito obrigado porque pudemos estudar, Senhor, este assunto tão maravilhoso. Senhor, tem misericórdia de nós, que isso não seja só um conhecimento teórico, doutrinário, mas realmente o conhecimento do Senhor Jesus, nosso amado, eterno Salvador, Redentor, que nós possamos nos deleitar, Senhor, no fato de que Jesus morreu por nossos pecados e que nele nós somos salvos. Louvado seja o seu nome cada vez mais, hoje e sempre, no Senhor Jesus. A nossa vida seja edificada e o seu nome seja honrado em Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Boa noite.